tarde, chegando para mais uma edição nesta terça-feira, dia 20 de abril de 2021. Antecedendo o feriado de amanhã, né? Tiradentes, 25 de abril. É uma das heranças que fechou, né? A Inconfidência Mineira, Tiradentes, esse herói, né? Da história brasileira, né? Então, mais um feriado. É o país que tem muitos feriados. É para tudo, né? Para tudo. Viemos aqui num sábado, domingo, segunda, terça. Vai quatro, feriado. Todo mundo no meio da rua, aqui na Edivaldo Pereira Paiva, né? Tem uma lei que fecha o trânsito ali, a pista que custou uma fortuna para Porto Alegre, o pessoal andando de skate, cachorrinho, sentando, chimarrão, blá. O Parque Marinha do Brasil, vazio. Assim, não tem ninguém lá dentro. Eles têm que ficar na pista, no asfalto. Eu quero ver quando abrir agora esse benefício da orla, né? Que está sendo concluído, ali na Edivaldo Pereira Paiva, entre Ipiranga e o estádio Beira-Rio, se esse pessoal vai passar lá para dentro daí, né? E liberar a pista. Existe uma legislação, um decreto aí municipal, que aquela pista em sábados, domingos e feriados tem que ser liberada para a comunidade. Isso aí é aquele famoso, né, curral de votos. Alguns vereadores bolaram essa ideia aí, né, atendendo solicitações, não sei, tendo essas ideias mágicas e fecharam aquela pista ali. Todo o escoamento para a Zona Sul fica na Borges de Medeiros, é um horror, né, engaveta tudo. A Zona Sul cresceu muito. E aquela pista que é de ir para a Zona Sul fica liberada para o pessoal brincar, como eu digo, de skate, tomar chimarrão, sentar, tomar sol. E o Parque Marinha do Brasil, vazio. E tem muita zona ali, muitas áreas com sol a pleno, o pessoal lagartear no sol. Mas eles não querem, eles querem sentar dentro da via pública. Aí é ruim, né? Muito bem, vamos adiante. Dizendo que nós estamos aqui com o patrocínio do Grupo Zafra, 86 anos, e Banrisul, do Grande Banco do Sul. E dizendo que hoje começa a Libertadores para nós gaúchos e para os colorados, que vão lá na altitude buscar uma vitória, evidentemente, a equipe colorada. Tá ok? Eu estou aqui sem o microfone no lugar devido, então ninguém ouviu nada. Ouviu? Ouviu ou não ouviu? Desculpa aqui, um lapso aqui. Aqui a gente às vezes tem algumas dificuldades, mas programa ao vivo é assim, tá bom? Então vamos acertar aqui agora, bonitinho, olha assim. Agora vai melhorar. Isso que nós já estamos com alguns minutos, mas agora o pessoal me sinalizou que eu estava sem microfone de lapela aqui, mas isso acontece, tá? Então é isso que eu disse, escutaram aí e tal. Começa a Libertadores para os colorados especialmente, para nós gaúchos, e o Internacional lá na altitude, né, estrategicamente não chegou muito cedo por lá, ficou mais abaixo e depois voou para lá para então enfrentar a altitude nesse primeiro jogo da sua tabela na Libertadores, Silvio Lopes. Silva, eu como gremista, eu achei que o Internacional estivesse jogando no campeonato inglês de futebol, né? Mas, de qualquer maneira, eu torço para os clubes gaúchos e esse time é sempre, em português, sempre pronto. E com certeza ele vai aprontar para o Internacional. Então, acho que o empatezinho lá para o Inter vai ficar muito bom, porque 4.000 metros de altitude é muita altitude. Eu acho que realmente o Internacional, conseguindo um empate lá, ele já vai vir com muito lucro para cá. Então, torço para o empate, não para a derrota do Internacional, como gremista e principalmente como gaúcho, José Silva. Muito bem. Vamos ver o que diz aqui a Bruna Razeira, que é colorada, e vai dar a sua opinião a respeito dessa primeira etapa, primeiro confronto, primeira, né, disputa do Internacional na Libertadores da América 2021, jogando fora. Fala, Bruna. Exatamente, né? Eu acho que o maior concorrente do Inter agora, o maior desafio dele é enfrentar justamente essa altitude, né? De mais de 4.000 metros. Daí porque ele foi ontem para se preparar, para tentar, e inclusive acompanhando com alguns oxigênios para acompanhar, para tentar equilibrar esse desequilíbrio, né? De altitude, enfim. Então, acredito que o maior rival do Inter vai ser esse, contra o Always Ready, né? O sempre pronto, lá da nossa América do Sul. Perfeito. Fernando Soares, gremista, mas opina sobre futebol, né? Eu, como um bom gremista, já estou torcendo contra, né? Desde o primeiro jogo, como se diz. Não, mas o Inter está bem treinado, teve alguns reforços. Acho que o problema do Inter vai ser exatamente essa da altitude, como a Bruna falou aqui para nós. Mas eu queria destacar, Silva, principalmente do lado do Grêmio, né? Hoje foi confirmado o Marcos Herrmann, né? Novo vice de futebol. Novo vice de futebol.
Acredito que nas próximas horas, ou no máximo amanhã, deve estar sendo anunciado o treinador do Grêmio, começa uma nova fase. Hoje o Renato foi embora de Porto Alegre, se despediu da torcida, sempre de forma cortês, sempre tirando foto com os torcedores. Uma verdadeira... Um gentleman. É uma liderança, é um símbolo muito grande para o Grêmio, né? Tanto é que tem essa estátua dele ali. Então agora o Grêmio começa esse novo ciclo, um novo treinador, e se der tudo certo, novas taças e medalhas nos armários do Grêmio, né? Para ficar à disposição da torcida. E aliás, no final da tarde, hoje, uma informação que o Rodrigo Caetano pode estar voltando para o Grêmio. Pois é. Fez um trabalho exemplar quando esteve. Eu estava escutando a entrevista aí do novo vice de futebol do Grêmio. É importante que ele destacou, sabe, Silvio? Sim. O investimento na juventude do clube. Isso aí eu acho que o Grêmio acertou nos últimos anos. E se continuar nessa mesma linha aí, com certeza, além de descobrir novos talentos, novos boleiros, né? Certamente o clube também ganhará com dinheiro nos cofres com a venda dessa juventude toda aí, né? Eu como colorada, mas aí também conhecendo, porque sei que o Grêmio flerta com o Thiago Nunes, né? Que é de Santa Maria, gaúcho de Santa Maria, que fez um belo trabalho no Atlético Paranaense, me parece, se eu não me engano, nas categorias de base, e aí ganhou com o Sub-20, recebeu uma oportunidade para subir para o profissional e também foi campeão me parece que do Brasileiro. Não me Copa do Brasil. Copa do Brasil. Então é alguém que tem, né, um repertório e que valoriza muito as categorias de base. Eu acho que eu sou uma grande defensora, apesar de não ser uma grande conhecedora do futebol, que a gente tem que começar de baixo, alimentando as nossas categorias para que eles subam e frutifiquem. E me parece que o Grêmio e o Inter estão voltados para isso. E aí o Thiago Nunes vem nesse sentido. Acredito que seja a próxima contratação, né? Que seja o próximo técnico do Grêmio. Aguardaremos as cenas. E o Grêmio joga amanhã, José Silva, pela Sul-Americana, né? Pela Sul-Americana. Amanhã ou quinta? Eu acho que é amanhã, quarta-feira. Quinta-feira. Então, quinta-feira o Grêmio joga pela Sul-Americana. E ontem falei aqui e volto a repetir. O Grêmio Futebol Porto Alegrense não tem esse título da Sul-Americana. E se ele conquistar este título da Sul-Americana, o Grêmio será o único clube no sul do Brasil a ser campeão de tudo. Ele foi para a segunda divisão e ganhou. Tem time aqui por aí por perto que foi para a segunda divisão e nem conseguiu ser campeão da segunda divisão. O Grêmio foi. Então, se o Grêmio for campeão da Sul-Americana, e por isso eu acho importante, estratégica e historicamente para o Grêmio, ter ido para a Sul-Americana. Aí poderá sim botar campeão de tudo. E aí não vai ser fake, não. É isso aí. É uma boa. Tá bom demais, né? Mas eu ainda acho, só complementando essa parte esportiva, Silvio, que o dia que a dupla Grenal, tanto o Grêmio como o Inter, fizeram investimento no Campeonato Brasileiro, eu acho que vai sair fácil, sabe? Bem mais fácil, porque, olha só, o Grêmio ano passado empatou 17 jogos, né? O Internacional não foi campeão pelos seus próprios erros. Então, imagina se eles, desde a primeira rodada, fizeram esse investimento. Eu acho que o Grêmio não estando na Libertadores, de repente pode acontecer disso, né? Tá aí, estamos aí, então, com dupla Grenal, se preparando para essas duas competições. Hoje o Internacional, 19 e 15 horas, né? Em seguidinho agora, está batendo aí o início da partida, e já o Grêmio na quinta-feira pela Sul-Americana. O Grêmio ficou fora da Libertadores, mas já está numa competição que ele não tem a sua galeria de taças. Oxalá busque, né, essa taça que o Grêmio ainda não tem, exatamente, que é a Sul-Americana. E a gente tem que dizer, nós todos gremistas não estamos bastante aborrecidos que o Grêmio não está na Libertadores, mas nada é eterno, né, minha gente? Somos tri da Libertadores, penta da Copa do Brasil. Então, não vamos ser eternos nas competições. Deu o que deu agora. Não passou por um adversário bom até, tecnicamente, mas que o Grêmio teve superioridade nas duas partidas, deixou de vencê-las lá e aqui, porque perdeu muitos gols. A finalização foi horrorosa do Grêmio Porto Alegre. Aí é aquela história que se diz, né? Até vulgar, quem não faz, leva. E com o Grêmio aconteceu exatamente isso. Não fez os gols que podia ter feito, levou, perdeu 2-1 as duas partidas, fora da Libertadores. Então é assim que funciona, lamentavelmente. Então, te liga que a coisa é séria, minha gente. Vamos falar então de Banrisul, o grande Banco do Sul.
o banco da nossa terra, né? Aquele que estende a mão para todos nós na hora que precisamos e também oferece vantagens quando queremos prosperar, né? Tanto na pessoa física, né? Reforma do imóvel, troca do carro, compra do imóvel, essa coisa toda, né? Seguros, etc., com taxas absolutamente legais. E também quando temos alguma dificuldade, ele também estende a mão com as taxas também absolutamente civilizadas. Então, vamos dizer assim, ó, Banrisul Digital, o aplicativo que tem a sua cara. Tudo, tudo, tudo no seu tempo, dá uma olhada. O Banrisul Digital é o aplicativo que tem a sua cara. Porque ele evolui a partir da opinião dos nossos clientes, para ficar bem do jeito que você gosta. Fácil de usar, descomplicado e, claro, sempre com toda a segurança do Banrisul. Ganhe tempo. Faça as suas transações pelo Banrisul Digital. Banrisul Digital. Tudo no seu tempo. Muito bem, vamos adiante. Vamos falar aqui do Armazém do Queijo Empório Gourmet, né? Aqui em Porto Alegre, é o sabor da Serra Gaúcha, aqui na capital de todos nós gaúchos, né? É queijaria, mercearia, tá? É uma ótima oportunidade para quem aprecia o sabor da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. Onde é que fica essa maravilha? O Armazém do Queijo, na rua Murilo Furtado 254, em Petrópolis. Murilo Furtado 254. É fácil o endereço, né? Aqui em Petrópolis, bem lá em cima. Aberto de segundas a sábados, das 9h30 às 19h30. Domingos, evidente, fechado, como nos feriados, né? Amanhã, então, fechado. O site é armazendoqueijo.com.br, ok? Então, te liga com o Armazém do Queijo. Todas as maravilhas da gastronomia, especialmente italiana, estão ali comandadas por meu amigo, grande amigo, Tumeleiro. Ele é uma figura ímpar, né? Ele é sensacional, porque ele é um mestre da culinária italiana e traz para todos nós em Porto Alegre, então, o João Tumeleiro, essas delícias da Serra Gaúcha, como, por exemplo, queijos importados, nacionais, especiarias, conservas, pães, massas, pizzas, geleias, doces, patês maravilhosos, espumantes, vinhos, salmão, camarão, pato, marreco, bolinhos de bacalhau maravilhosos, cestas para presentes. Muitas vezes você vai convidado para ir na casa de um amigo, dos amigos, enfim, sempre quer levar um presentinho, né, um mimo. Aí uma cesta de presentes maravilhosa lá do Armazém do Queijo. Pratos prontos também, promoções às sextas-feiras, tá bom? Então te liga com o Armazém do Queijo, que tem também teleentrega eficiente, e seguidinha que você faz o seu pedido, está chegando no seu domicílio comercial, né, ou residencial, o seu pedido lá do Armazém do Queijo Empório Gourmet. Os telefones lá eu dou para vocês aqui, ó, 3453, não, esse é de Bento. Aqui em Porto Alegre é o 33920085 e o WhatsApp é o 98020 8020 7107, tá bom? Armazém do Queijo, comandado por João Tumeleiro, as delícias maravilhosas da Serra Gaúcha aqui em Porto Alegre. Vamos passar aqui pelo Minuto Simers, né? Ou que não é mais o Minuto Simers, é também uma mensagem muito interessante do Sindicato Médico do Estado do Rio Grande do Sul, presidido lá pelo grande e competente médico Marcelo Matias. Nesse momento crítico da saúde, reforçamos a defesa, a proteção e condições de trabalho dos médicos que estão expostos aos graves riscos desta pandemia. EPIs, insumos, estrutura e leitos são fundamentais, mas a consciência cidadã para cuidados com a saúde são determinantes. Simers, defender os médicos é defender a saúde. Muito bem. Estamos aqui, então, dizendo que nós temos novidades aqui, por exemplo, como Superior Tribunal de Justiça decide que condomínio do Rio Grande do Sul pode proibir moradoras de locar apartamento pelo Airbnb. Tudo isso que foi narrado nesta ação aqui é pouco perto do que acontece em certos edifícios, certos condomínios. Tem condomínios que há tanto caradurismo de quem aluga esse tal de aluguel temporário, que não é Airbnb. Eles esquecem o Airbnb e fazem direto. Criam um site e aí trabalham nesse site, não é Airbnb. E o que acabam promovendo esse tipo de proprietários? Que tem o direito de propriedade onde o senhor não invade o direito do seu vizinho, do outro que habita no mesmo edifício, no caso. Direito de propriedade, se você exercer o seu direito de propriedade de maneira absolutamente legal. Agora, quando bota prostituição ou tóxico para dentro do edifício, o pessoal alugando 1h e 45 minutos, 2 horas, 3 horas,
e as prostitutas chegando, chamadas por aquele propenso locatário temporário, isso que acontece. E aí eles querem que o sujeito acate isso aí. Que os moradores do bem, famílias, gente do bem, de alta moral, de moral, né? Pessoas idosas, casais, famílias, tenham que acatar esse tipo de frequência no prédio. Aí não dá certo, aí não dá certo. Então, essa medida do Supremo, do STJ, foi maravilhosa. É um caminho que começa a ser pavimentado para acabar com essa zorra. Quer dizer, você tem direito de propriedade se utilizar esse direito devidamente, de maneira consciente, legal, moral. Se for para sacanagem, não vai levar. Delegado Fernando. Não, sem sombra de dúvida, né? A discussão central ali, porque que deu para ver nessa ação exatamente era este. É o direito de propriedade para alugar da forma e para quem quiser, e o direito do condomínio em regular as regras. Eu acho que essa decisão é muito importante, Silvio, porque o condomínio em si tem que ditar as regras, porque o morador ali tem as questões de segurança, ele sabe tem as questões de respeitabilidade, questão de respeitabilidade, né? Principalmente porque esse pessoal que vem para ficar ali 1, 2, 3 horas, não estão nem aí, entendeu? Não obedecem normas do prédio, não nem sabem as normas do prédio. Não obedecem normas, se expõem. Nós temos situações até de utilização de piscinas, né? Que são as áreas comuns. Academias. Academias, pessoas praticamente sem roupas, porque estão ali no direito, estão alugando. Né? Então, eu acho que essa decisão... chegam sem nenhuma responsabilidade. Sem responsabilidade nenhuma. Né? Então, ali muitas vezes tem traficantes, prostituição, tem questões de... Paderneiros. Enfim, tudo que... Porque ele não tem nada a perder, né, Silvio? Claro. Ele vai chegar ali, vai Daqui a pouco vai embora amanhã. E vem outra turma. Então, realmente, essa decisão acho que é muito importante, porque pavimenta e já torna uma linha para quem vai decidir em primeiro grau. E esse entra e sai, delegado Fernando Soares, ocorre mais o seguinte, tu tens uma estrutura, tá? No prédio de segurança, por exemplo. Sim. Aí, a cada momento, está chegando uma turma, está compreendendo? Um sujeito sozinho, uma mulher sozinha, enfim, entrando para dentro do prédio, chega lá, dá uma carteira de identidade, etc., tira uma foto, etc. Tu não tem como fazer uma avaliação profunda de quem está chegando. Até porque hoje falsificam tudo, lamentavelmente. Então, está ingressando no prédio uma pessoa absolutamente estranha. Então, tem uma estrutura de segurança que custa caro para o condomínio, administração, e todos os dias está entrando pessoas estranhas convivendo com aqueles moradores do prédio, as pessoas do bem. Isso aí é lamentável. Sem contar, né, Silvio, que essas pessoas podem estar se utilizando desse espaço para fazer planejamento do crime, de sequestro de pessoas, filhos de empresários, enfim, uma série de problemas pode ser criados. Verdade. Exatamente. Correto. Vamos ver, isso aí, por exemplo, que essa decisão do STJ, eu acho que começa a pavimentação de uma correção desse dano que acontece em tantos condomínios. Inclusive, né, José Silva, a doutora precisa falar também, inclusive tem um aspecto econômico, né? Eu sempre, como economista, sempre vejo essas questões, que é uma concorrência desleal a motéis e hotéis. Né? Na verdade, e a questão moral, eu não sei... Sim, não pagam impostos, claro, essa não paga impostos. Exatamente. Então, e outra coisa... Não é tributada. Como o delegado falou, lá você não sabe que tipo de gente está entrando lá. Então, daqui a pouco, dá um problema criminal que envolve todo o condomínio. Quer dizer, eu não sei, eu não sou advogado, mas eu acho que o próprio condomínio deveria ter a autonomia de permitir ou não isso. Exatamente isso que eu ia falar. Claro que nós estamos falando dessa decisão que especificamente fala da locação pelo Airbnb. A gente sabe que esse aplicativo tem minimamente algumas regras que estabelecem para que se confira os precedentes das pessoas, enfim. Mas a gente também sabe que isso não é 100% seguro. Me parece que essa decisão vem no sentido de que os próprios condomínios, a partir de agora, façam constar na convenção do condomínio essa proteção dos demais condôminos. Afinal de contas, nós estamos falando não só da área exclusiva do apartamento, que é de propriedade, daí sim, né, do proprietário, com perdão da redundância, mas da utilização das áreas comuns. Então, nessa decisão especificamente, se falava de quase que uma criação de um hostel, né? Então, um hostel é uma locação por alguns dias em que entra e sai, não uma locação por uma temporada. E mesmo assim, né, me parece que o condomínio precisa começar a delimitar essas regras de uma forma mais segura, a garantir justamente, né, a tranquilidade dos moradores.
Então, abre um precedente, que a gente chama, não firma jurisprudência, então não é um entendimento majoritário, mas bem como o Silvas falou, começa a se pavimentar um entendimento para se gerar mais segurança. Perfeito. Então, O que acontece também, Bruno, é o seguinte, quem vem pelo Airbnb, se chegar pelo Airbnb, chega uma vez só, porque eles criam, esses que operam esse sistema dentro dos edifícios, eles criam um site e cooptam esse que chegou pelo Airbnb, dão um desconto em relação à tarifa do Airbnb, e na próxima vez, esse propenso cliente do aluguel temporário já vem pelo site deles. Porque é diferente se nós falarmos, por exemplo, né, de uma cidade turística, ou se fosse uma época propensa ao turismo, em que os aluguéis por uma semana são, né, mais usuais. Mas nós estamos falando de uma pandemia em que não está ocorrendo turismo, Porto Alegre especificamente não é uma cidade movimentada pelo turismo, então são locações justamente para fugir da formalidade da locação efetiva, né? Que exige aval, que exige todo um regramento. A própria Receita Federal já está se debruçando nisso aí, entende? Porque existe aí uma sonegação. Então tem edifícios que têm uma grande operação hoteleira não tributada, clandestina, absolutamente clandestina. Né? Agora tu imagina, tu é moradora de um prédio. Aí eles querem utilização de áreas comuns, como piscina e academia. Então, tu está lá no teu edifício, pensando que quem está ali é um morador, pessoa credenciada, é um que está ali um dia, 2 dias, enfim, está compreendendo? Não se sabe a rigor quem é o nível dessa pessoa, participando contigo, usando os equipamentos do edifício, destruindo, né, consumindo, e todos aqueles moradores do bem, como eu digo, patrocinando isso aí. E os outros só botando no bolsinho. É bom demais, né? É fácil. É bom demais. Papai Noel não existe. Vamos adiante falando em Vidrobox Blindex. Líder no segmento vidreiro desde 1971. Olha aqui, vidro para a construção civil, vidros para toda obra e com Vidrobox Blindex. Olha aqui, ó. Vidros duplos para controle térmico e refletivos de alta performance. Temos vidros duplos para controle acústico, mais conforto, sem poluição sonora. Isso aqui que é na área do delegado Fernando Soares, ó. Vidros resistentes a projéteis, mais segurança contra a violência urbana. Então, nas guaritas, em áreas específicas do prédio, também, né, vidros à prova de bala, porque a coisa não é fácil, minha gente. Então, tem que ter essa segurança. Vidros resistentes, então, a projéteis, vidros duplos com persianas internas também, é uma maravilha. Mais durabilidade, conforto e privacidade. Telefone Vidrobox Blindex, 3302-4343 e o site é vidrobox.com.br. Vamos adiante ainda falando do CIERS, que é o Centro de Integração Empresa e Escola do Rio Grande do Sul, modelo referência nacional por toda a sua estrutura, sua dimensão, sua gestão e tudo aquilo que ele presta à sociedade, especialmente aos jovens que estão sempre sedentos de novas oportunidades. Dá uma olhada aí, o CIE tem o seguinte site, ó, o ciers.org.br e o telefone do nosso CIE aqui do Rio Grande do Sul é exatamente o 51 3363 1000. E veja agora então o programa de aprendizagem na mensagem do CIE do Rio Grande do Sul. Ok? Vamos adiante então, dizendo que nós vamos falar aqui com o Silvio Lopes, trazendo notícias importantes. Área econômica, o que me diz aí, o Silvio Lopes, tem alguma... Ela tem a ver com a área econômica. Na verdade, nós sabemos que, segundo os especialistas, a partir da disseminação da vacina, o Brasil poderá voltar, naturalmente, à normalidade econômica. Mesmo assim, José Silva, nós temos uma economia muito forte no Brasil, diversificada, e, sobretudo, ela se manteve assim, e com ótimas perspectivas futuras, já imediatamente, por 2 razões principais. A primeira é a fortaleza dela mesmo. Nós temos uma economia muito diversificada, os empresários brasileiros são criativos e, em segundo lugar, nós temos a ação do governo federal. O governo, por exemplo, está hoje anunciando aí a renovação do PRONAMP, o Programa Nacional de Apoio a Micro e Pequenas Empresas. 15 bilhões de reais serão destinados neste ano para segurar as empresas que estão com dificuldades ainda em função da pandemia. Empresas que perderam seus mercados, se endividaram e tal, e que muitas delas fecharam as portas ou estão por fechar.
Então, de qualquer maneira, isso vai ser resolvido. E a notícia boa que tem a correlação com a economia é a questão da vacinação. Amanhã é dia 21 de abril, é dia de Tiradentes, e mesmo assim, no feriado, Porto Alegre vai ter postos de vacinação. Lembrando que as pessoas estão se vacinando, são de 61 anos para mais. Então, amanhã teremos 3 unidades. É importante, agora mesmo a pessoa que me mandou um WhatsApp perguntando se nós sabíamos, e vai a informação agora, se haverá vacinação em Porto Alegre amanhã. Sim, vai ter 3 postos. A unidade Rubem Berta, a unidade de saúde da Glória, na Oscar Pereira, 2851, e da Tristeza, lá na Venceslau Escobar, número 2442. E haverá um drive-thru. Dos 3 que normalmente funcionam, haverá o drive-thru do estacionamento da PUC. Então, as pessoas que ainda precisam amanhã e têm condições de fazer essa vacinação, poderão fazê-lo nesses 3 lugares. E isso, naturalmente, a ampliação da vacinação está trazendo mais tranquilidade e nós poderemos, de repente, vislumbrar que não viremos mais a fechar a economia e as coisas começam a se ajeitar. Muito bem. Aliás, hoje a vacinação no Barra Shopping, ali, eu vou te contar, o volume de pessoas procurando a vacinação ali, monumental. Filas em todo o sistema de estacionamentos, né? Nas avenidas dentro do estacionamento do Barra Shopping Sul, lotadas, o tráfego dos veículos, até se examinava mais ou menos o andamento, mais ou menos relativamente com alguma... não tão lento, né? Então, que não devia dificultar tanto a vida das pessoas que estavam procurando as suas vacinas. Uns a primeira, outros até a segunda. Mas muita gente fazendo, buscando Eu estive lá ontem, a vacinação. E a organização, José, foi muito bom de falar nisso aí, porque a organização que o Exército fez, fundamental. Os exércitos estão lá, os soldados do Exército, organizando o trânsito. Eu fui lá ontem, Zé Silva, após o meio-dia, olha, a fila... era uma serpente dentro do estacionamento do Barra Shopping. Ela saía do Barra e ia lá na esquina daquele posto na Diário de Notícias. No Petrobras que tem lá. Exatamente. Ia lá, a fila de carros. Eu demorei 2 horas para fazer a segunda vacina, né? Então, estou com a segunda acompanhando. Está zerado? Zerado. Pelo que eu estou acompanhando aí, a organização no início estava meio perturbada, né? Mas ajeitou muito. E outra coisa, a questão da vacina, que é a solução, né, tanto da parte econômica do país, essa parte financeira, a recuperação do país, do estado, dos municípios, o que eu vejo assim, tem a questão psicológica, né, a questão psicológica, porque no momento que a pessoa já toma a primeira dose, ela parece que se transforma, que é uma outra pessoa. Só não pode relaxar, tem muita gente que tomou a primeira e não foi na segunda. Aconteceu isso aí, a semana passada nós até comentamos aqui no programa, né? Então, essa questão psicológica, tipo assim, os agentes de segurança, né, foram todos vacinados, né, ou ainda está em andamento. O que acontece? Tu sente essa motivação interna, essa motivação dentro dos corredores, uma maior segurança, o psicológico faz tu te sentir com maior segurança de intervir e continuar nas tuas ações. Então, esta relação é muito importante, essa relação. Eu acho que a vacina é uma gotinha de esperança para todos nós, né? E me pareceu muito acertada essa decisão de começar a vacinar os profissionais que estão na linha de frente realmente, né? Além dos médicos, enfim, o pessoal da área de saúde, os policiais, quem está ali todo dia, que precisa enfrentar e que garante a nossa segurança. Então, eu acho que isso que o senhor falou vem justamente no sentido de que é um respiro, né? É de que o fim está próximo, de que, claro que a gente não pode relaxar, mas que, de certa forma, a esperança começa a voltar, né? É claro que a minha faixa etária vai demorar muito mais, mas eu fico muito feliz em ver as pessoas... Daqui uns 3 anos a senhora vai se vacinar, né? Não, espero que nem Mas com relação a isso, o delegado que você colocou, ele que levantou essa questão do psicológico, tem um dos grandes psicólogos mundiais chamado Alexander Lowen. Ele tem um livro chamado Medo da Vida. Eu estava relendo esse livro, né, que eu já li há 20... Esse livro foi lançado em 1986, há muitos anos. E estava lendo um capítulo que se adapta exatamente ao que nós vivemos, o mundo vive hoje, ou seja, o lançamento de um temor que causa o medo. E o medo é o propulsor de problemas que levam as pessoas, inclusive, para a loucura. Então, o que aconteceu no Brasil hoje, sobretudo através de uma mídia canalha que levou medo para a população, é que foi exagerada a dose. Então, tem muitas pessoas que acabaram contraindo doenças em função do medo. A questão da psicologia, que foi citada pelo delegado Fernando, o Alexander Lowen diz exatamente isso, que quando tu consegue
mexer com a mente da pessoa, fazer com que ela se torne poderosa através da positividade, da psicologia positiva, ou da fé, para muita gente, tu consegue transformar e consegue blindar a mente da pessoa. Blindar a mente significa blindar o corpo. Blindar o corpo, blinda o espírito. Então, isso que está acontecendo agora é exatamente o que está acontecendo com as forças de segurança e com todas as pessoas que se vacinaram. Enfim, elas estão hoje mais tranquilas, mais despreendidas e com mais esperança, como disse a doutora. Muito bem. Ok. Bruna Razeira, que é a nossa comentarista e é uma advogada especialista em direito de família. Um negócio importante, direito de família, né? Hoje, com essas sintonias de casais homoafetivos, o famoso namoro, vamos morar junto, os casais casados, né? Dentro dos padrões absolutamente legais, da documentação, enfim. Mas existem muitas situações, né? Que divergem, convergem para esses casamentos, essas uniões, ou morar junto, etc. e tal. Nós temos aqui uma pergunta para fazer para a Bruna Razeira, de como está a situação com a pandemia e como tem ficado a questão dos casais que estão morando junto, aqueles que é o namoro, estão morando junto em tempos de pandemia, como é que está essa situação, como é que estão esses comportamentos, como devem proceder esses novos casais, por exemplo? Pois é, né, Silvas? Ao longo do tempo aqui a gente vem falando e esclarecendo várias questões importantes para organizar, né, a vida em família, digamos assim. E claro que isso já vinha acontecendo até casais em segundo relacionamento, mas com a pandemia, com toda certeza, isso acabou, vamos dizer assim, se agravando, né? Ficava cada um na sua casa e aí, em função da pandemia, todo mundo muito solitário. Vem morar comigo, vamos ficar juntos aqui por esse tempo da pandemia e passar esse tempo da pandemia juntos. A questão é que isso tem reflexos, né, no direito de família. Então, se nós estivermos em união estável, bom, união estável eu tenho reflexos patrimoniais, eu tenho reflexos alimentares, eu tenho reflexos sucessórios. Então, em caso de óbito, eu herdo. Em caso de uma dissolução dessa união estável, tem partilha de bens. Em caso até dessa dissolução, eu posso dever uma pensão alimentícia para o meu ex-companheiro, para a minha ex-companheira. Já o namoro não, né? O namoro não tem nenhuma obrigação desta ordem. E aí a grande questão é, bom, eu moro junto, isso é união estável? Não, depende. Nós estamos há 6 meses, ou não, nós estamos há 1 ano, nós estamos há 2 anos. Existe um tempo mínimo para se configurar uma união estável? Também não, né? Então, o que é uma união estável? União estável é uma união pública, duradoura e com o objetivo de constituir família. A lei só nos diz isso. Não necessariamente morar juntos? Não necessariamente. A coabitação, até 2010, era necessário e, inclusive, se exigia um tempo de 5 anos, né, para essa união se configurar a união estável. Hoje, não mais. Então, se eu não regulamentar e não disser, olha, vamos sentar aqui, meu bem, e vamos decidir se vivemos em união estável ou em namoro, lá depois, numa eventual dissolução ou num caso de óbito, um Estado vai vir e vai analisar com base nas provas, e hoje vamos pensar na publicidade através das redes sociais, é muito fácil. O tempo do duradouro é algo muito incerto, nós também não sabemos. Então, o Estado, juiz, é que vai nos dizer se nós vivíamos ou não em união estável. E qual é a prova fundamental? Se existia um objetivo de constituir família. Isso é muito íntimo, né? Por isso que a doutrina, assim, né, os grandes estudiosos do direito de família lançaram, há um tempo já, o contrato de namoro. E aí, claro que se nós pensarmos assim, né, bom, então agora nós vamos inclusive monetizar o afeto, né? Nós vamos documentar. Pode ser visto por esse lado, mas também pode se pensar em que, bom, eu estou num namoro, eu e o meu namorado temos plena ciência de que é um namoro e que não uma união estável e nós queremos organizar. Então, nós vamos fazer um contrato de namoro em que se estabelece que nós vivemos em namoro e que, se caso se transforme numa união estável, nós já escolhemos o regime de bens que nós queremos que vigore no nosso relacionamento. Doutora, tem uma pergunta aqui de um telespectador, o Fernando, ele pergunta o seguinte, ele é viúvo e está namorando há 2 anos, tá? E ele tem um plano de saúde e quer agora colocar a companheira como pertencente, independente dele no plano de saúde. O que ele tem que fazer, o plano de saúde, que documentação ele tem que apresentar? Na verdade, assim, quando uma forte prova de união estável é a dependência no plano de saúde.
Então, mesmo que ele não tenha nenhum documento, ele pode simplesmente pedir para que ele vai necessariamente precisar fazer uma escritura de união estável. Então, se aconselha que se busque um advogado, até para que se pense qual é o regime de bens que vai vigorar. E aí, a partir daí, ele pode fazer o cadastro no plano de saúde. Mas aí nós já temos uma união estável. Né? Então, assim, o namoro não permite que uma companheira, que daí é, né, da união estável, seja averbada, digamos assim, acrescentada no plano de saúde. Então, assim, bom, necessariamente vou precisar fazer uma escritura pública de união estável? Vamos pensar. Eu quero que os bens, que provavelmente se ele é viúvo, tenha filhos de outro casamento, eu quero que essa minha nova companheira herde alguma coisa? Ou, num caso de não dar mais certo, ela tenha participação no que pertenceria só aos meus filhos? Não. Bom, então eu posso organizar. Posso escolher um regime de bens, posso inclusive fazer um testamento, já deixar as coisas organizadas, né? Porque isso é uma forma importante de mitigar questões que destroem famílias, né? A gente tem inventários que se arrastam por 10 anos. Enquanto isso, o patrimônio é dilapidado. Então, se nós deixarmos já em vida tudo organizado e pensarmos de uma forma mais organizada, nós evitamos conflitos. E eu acho que é isso que todo mundo quer e busca. Então, fica aí a dica do contrato de namoro. Que aula, hein? Que aula. O que me diz o delegado Fernando Soares? Eu me lembro que há 23 anos atrás eu advogava, né? Eu advoguei 9 anos. E uma das áreas da época que eu trabalhava era a área de família. E claro que depois disso eu larguei e passei no concurso para delegado, mas a legislação nesse período todo mudou bastante. Mas é um problema a área de família. É um problema muito grave, porque as pessoas vão convivendo, passam-se os anos e nada fazem. Exatamente. Né? E quando vem e morre uma das partes, aí é um Deus para lá e para cá, né, doutora? Vamos pensar assim, ó. Alguém aqui que está nos ouvindo compra um imóvel e não regulariza? Todo mundo se preocupa em deixar tudo organizado. Por que num casamento, né, a gente junta as trouxinhas e vai vendo o que vai acontecendo? Né? Eu costumo fazer um comparativo com o futebol. Ninguém entra no campo sem saber as regras do jogo. A gente tem as regras bem delimitadas. A gente sabe o que é pênalti, a gente sabe o que pode e o que não pode. No casamento, no namoro, numa união estável, é a mesma coisa e até mais. Porque a gente costuma dizer que o que vai para o judiciário são as sobras de amor. Né? Então, assim, num divórcio, não é mais o momento para discutir as regras do jogo quando o relacionamento está acabando. Então, é saudável e é salutar, enfim, que a gente discuta antes, que se delimite quais são as regras do jogo para depois, se não der certo, ou o que é natural, e por mais que as pessoas tenham muito tabu em falar a morte também é certa, que a gente saiba, né? Quem é que vai herdar, quem não vai, se queremos que herde ou não. E outra coisa assim, doutora, eu me lembro, né? Apesar dos anos, que a relação, os fatos, vêm mostrando que vai dar problema. Né? São familiares que não aceitam aquela relação, ou são familiares que já estão interessados no patrimônio. Né? Então, a vida do cotidiano já vem demonstrando que, se não tiver tudo regularizado, se não tiver bem claro, vai dar problema. E as pessoas, sabe, o que mais me intrigava era exatamente isso. Né? Eles vêm querer resolver o problema e culpar o advogado depois. Não é mais ou menos assim? Eu acho que isso não deve ter mudado. Não, isso não. E outra coisa que a gente tem que pensar, né? Existem famílias paralelas, que a gente chama, né? Existe a esposa oficial e a não oficial. E a não oficial, se reconhecida, né? Tem toda uma questão ali de previdência, de herança, enfim. Então, a gente precisa pensar e organizar essa vida. Deixar testamento, enfim. É um assunto longo. Maravilha. Vem cá, minha gente, olha aqui. Elevato. Sua causa, nossa casa. Ou sua casa, nossa causa. Sua casa, nossa causa. É um slogan maravilhoso, né? Sua casa, nossa causa. Ou seja, a Elevato se preocupa com a sua casa. Olha aqui, eu vou mandar uma mensagem para vocês aí. Ó. Tá aí, Elevato, sua casa, nossa causa. A Elevato tem orgulho em ser a maior rede de acabamentos para a construção do Rio Grande do Sul. Né? De acabamentos. E um imenso prazer em deixar sua casa do jeitinho que você sempre quis, sempre imaginou. É assim que funciona a Elevato. São mais de 15 mil produtos, mais de 1.000 itens exclusivos e mais de 150 marcas conceituadas. Na Elevato você encontra a maior variedade de acabamentos do estado, porcelanatos, vinílicos, laminados, metais, louças, aquecedores, tintas, banheiras e spas. Produtos exclusivos, atendimento especializado, negociação
personalizada e garantia própria em todos os produtos. Telefones do grupo, da Rede Elevato, 51 3103 94 93, matriz, e também o 23 12 43 74 e o site elevato.com.br. E eu agora passo mais uma mensagem da Elevato para vocês. Dá uma olhada aí, que maravilha. Quando você entra no Elevato, não damos apenas as boas-vindas à loja, mas as boas-vindas à sua nova vida. Na Elevato, você encontra a maior variedade de acabamentos para construir o seu sonho, o seu lar. E você conta com serviços especiais, como instalação e agendamento programado de entrega. Na Elevato, atendemos você com todo carinho, porque sua casa é nossa causa. Estamos falando da Elevato aí, Grupo Elevato, com uma rede incrível, né? Em Porto Alegre, região metropolitana. Frequento da Venceslau Escobar, uma ótima loja, muito bem suprida, é espetacular. Tudo que tem para casa. E como diz aqui o texto, né, a variedade de produtos e produtos conceituados, né? A Elevato, ela tem na sua filosofia, né, da direção da empresa, do grupo, presidido pelo empresário Írio Piva e também o Arcione Piva, é essa filosofia de vender o que há de melhor. O que há de melhor. Porque quem vende o melhor não se incomoda e cultiva o cliente, né? Fideliza o cliente. Não pode comprar um equipamento meia boca, está compreendendo? E daqui a pouco está se incomodando, né? O cliente reclamando. É bomba, é tiro no pé. Então, essa filosofia de vender o que há de melhor é o melhor, ok? A Auxiliadora Predial, simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Essa é a filosofia da Auxiliadora Predial, a maior administradora de condomínios, compra e venda de imóveis e carteira de aluguéis do país. É exatamente a Auxiliadora Predial. A sua sede em Porto Alegre tem o telefone 51 32 16 6100 e a sede paulista, o 11 23 48 4000. O site auxiliadorapredial.com.br. Simplificar a sua vida é o nosso melhor objetivo. Isso é o que determina a Auxiliadora Predial. Aí nós vamos para a Specir Previdência, que é a certeza de um futuro tranquilo. Quem não tem um plano de previdência complementar está no risco, absolutamente risco. Então, um chefe de família tem que se preocupar com isso aí, né? Dá qualquer tipo de problema, vamos dizer, de saúde, né, na sua família, e aí tem que dar um jeito, tem que buscar a saúde. Perdeu a vaga de trabalho, outra dificuldade, não tem ingresso financeiro. Aí surge a importância absoluta de um plano de previdência complementar e aí surge a importância da Specir Previdência, a certeza de um futuro tranquilo. Ela tem a sua sede no Centro Histórico, em Porto Alegre, na Praça Otávio Rocha 65, o telefone é o 51 3228 1999 e o site é aspecir.com.br, tá? Então te liga que é maravilhoso. Vamos adiante falando do Grupo Zafra, 86 anos, e sempre dizendo que nós temos aqui o patrocínio do Grupo Zafra, 86 anos, e do Banrisul, o grande Banco do Sul. E nós estamos aqui com esse slogan do Grupo Zafra, que sempre tem mensagens extraordinárias para toda a sua clientela, né? A vida acontece quando a gente se encontra. E estamos caminhando para lá. Agora, com a vacina, só vai dar o pessoal se encontrando. Assim que a vacina permitir, todos nós vamos nos encontrar com parentes, com amigos, no corporativo, no trabalho, né? Voltar às viagens, abrirem os outros territórios europeus, sul-americanos, canadenses, né? Mundo afora, Emirados, se Deus quiser, a gente está chegando lá. Se padece, é difícil, é complicado, muita gente perdendo a vida, mas também a gente tem que respeitar determinações, protocolos e decretos. Temos que fazer a nossa parte, isso é indispensável. Dá uma olhada então nesta mensagem do Grupo Zafra, que a vida acontece quando a gente se encontra, ok? Bem cedinho, os Schneider encontram a Estrela e a Duquesa, que produzem um leite fresquinho e nutritivo que a Laurinha sempre encontra quando vai no Zafra. A novidade é que, de uns tempos pra cá, o maridão aprendeu a fazer panquecas maravilhosas. E mais, virou malabarista. A vida acontece quando você se encontra. A gente, vou provocar vocês. Porque, olha aqui, ó, eu saí daqui já com a broca, né? Porque eu sou meio comilão, né, minha gente? Meio? E o pessoal que examina um pouco aqui a melancia aqui, mas não é fácil. É um bom churrasco, um bom galeto, né? Tudo é maravilhoso, né, minha gente? Então, olha aqui, ó, há 51 anos do Coração dos Gaúchos, eu estou falando de quem? De Barranco, subindo ou descendo a Protásio, de ponto de encontro. Melhor chopp, melhor churrasco,
o ponto de encontro da capital de todos nós gaúchos. Quem vem a Porto Alegre e não vai ao Barranco, não veio a Porto Alegre. A primeira churrascaria com carne angus certificada do Brasil, subindo ou descendo a Protásio, onde também fica o complexo Barranco-Barranquinho. Ali no Barranquinho, comandado por quem? Pelo Léo Piscine, né? O homem lá de Nova Prata. Então, temos o presencial, Barranco e Barranquinho, e temos também a teleentrega bombando, como sempre. Aqui, o telefone do Barranco é o 51 3331 6172 e lá no Barranquinho é o 51 30 28 23 10. Com estas maravilhas, olha esse assado de tiras aí, que espetáculo, minha gente. Para judiar de nós, hein, senhor? Você é para judiar. É para judiar. Não, a gente faz a provocação, né? Olha, essa aqui nós passamos aqui agora pelo Barranquinho. Olha só que pizza. Pá, de variedade, né? Isso vai uma dessa toda, né? Isso aí com chopinho. Passa a pandemia. Temos lombinho de queijo, temos parrigeiro. É só coisa boa. Barranco, Barranquinho, subindo ou descendo a Protásio. Tudo isso comandado por quem? O empresário Elson Furini, grande figura, Elson Furini, grande empresário, que comanda aí o Barranco, né? Esta maravilha que orgulha a todos nós da capital dos gaúchos. Temos uma churrascaria desse nível, tão premiada e com mais de meio século. Ok? Muito bem. E o Sucos Petri está aí, né, minha gente? Bombando. Primeiro anunciante dessa bancada, o Sucos Petri, está aqui conosco exatos 28 anos. O primeiro anunciante, desde o primeiro dia que aconteceu esse programa, nós temos Sucos Petri nessa bancada. Todos os nossos convidados e os nossos comentaristas sempre degustando Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Sua sede pede saúde, pede melhor, pede Sucos Petri, a bebida de todas as estações. Laranja, uva, 100% natural. Não tem adição de água, açúcar, nem conservantes. Por isso é que eu digo, sua sede pede saúde, então pede melhor. Sucos Petri é o mais vendido, evidentemente, o mais consumido. José Silva, a bebida de todas as estações. Eu até acho o seguinte, José Silva, eu duvido que haja em algum programa de televisão do gênero, né, um cliente tão fiel por tantos anos. É verdade. Olha, 28 anos, eu não conheço isso, sinceramente. Não, tu fizesse um registro muito interessante. É difícil, né? Porque tem empresas que às vezes declinam, saem da mídia, ficam na mídia, outras até desaparecem, outras desaparecem, lamentavelmente, né? Mas nós estamos aqui com o Sucos Petri, graças a Deus, fidelizado com nosso programa, né? É uma empresa maravilhosa, familiar e que produz o que há de melhor em termos de suco. Por isso que ele é o mais vendido, o mais consumido. Tá? É assim que funciona. Muito bem. Bruna Razeira, o que temos mais aí? Eu estava pensando, enquanto falavam, né, da economia, enfim, eu acho que nós precisamos fazer um recorte aqui do nosso agronegócio que leva o Brasil e o Rio Grande do Sul, com certeza, nas costas, né? Uma safra histórica. Os nossos agricultores, eu fui para a Casca no fim de semana, estão comemorando e felicíssimos. Eu até estava buscando aqui os dados, me parece que são 24 milhões de toneladas. Então, assim, também estava lendo uma reportagem que a RGE pretende fazer um investimento muito grande no estado e uma das áreas de investimento é justamente no agronegócio, para proporcionar que pequenos, grandes, médios agricultores, enfim, tenham estrutura para escoar melhor, enfim. Então, que bom que se volte os olhos para esse nosso agronegócio, que é tão importante, que sustenta tantas famílias. E claro que eu falo aqui como filha de agricultor, mas se a comida está na mesa é porque os nossos agricultores, sol e chuva, estão, né, trabalhando para que isso aconteça. Então, que bom, acho que é um momento bem importante para a economia do Rio Grande do Sul e do Brasil, com toda certeza. E, aliás, a Bruna falou que é filha de agricultor, José Silva, e sim, eu sou de Uruguaiana, eu não sou fazendeiro como ela, produtor e tal, como a família dela. Mas, de qualquer maneira, viu, Bruna, tem um dado muito interessante aí com relação ao agronegócio gaúcho, que é, por exemplo, lá em Uruguaiana acontece muito isso. A volta dos filhos e das filhas, e principalmente das filhas das mulheres, filhas de grandes produtores de arroz ali da região uruguaiana, Itaqui, Alegrete, e que tem a produção de arroz é muito grande ali, elas voltando hoje para suas cidades de natal e lá se dedicando ao agronegócio. Elas vieram, se formaram, inclusive foram para os Estados Unidos, foram para o exterior, se especializaram e hoje são executivas de primeira. Hoje elas estão comandando este grande progresso que está havendo na agricultura do Rio Grande do Sul. Na diversificação de produção e, sobretudo, na questão do gestor público, do gestor do setor do agronegócio. Então, a mulher hoje também está despontando nesse negócio e fico muito feliz em... É de Casca?
casca, eu acho que até no sentido disso que o senhor fala, e não só jovens mulheres, mas enfim, os jovens voltando para o campo, né? É verdade. E aí trazendo novas tecnologias, novas formas de pensar, e me parece que esse é o futuro, né? E uma gestão mais profissional, né? Exato, exatamente, porque antigamente o que o jovem, né, esperava? Chegar na idade adulta para sair do interior e ver um futuro melhor na cidade. Eu acho que hoje justamente se faz esse caminho contrário. O jovem vai até a cidade, vai até o exterior, se aperfeiçoa e traz isso, né, para o campo. E aí nós temos safras recordes. Então, que mais mulheres venham, que mais jovens venham e voltem para o interior e produzam cada vez mais. E nesta área a importância é a tecnologia, né? Exato. A tecnologia hoje é espantosa. Então, o que tu levava meses para fazer lá uma colheita, tu tira em questão de uma manhã. Hoje com um drone. Então, toda a juventude, né? Essa parte revolucionária, o retorno para a sua origem e a tecnologia, com certeza, tem engrandecido e ajudado muito, né? Com certeza. Antigamente se falava em colheitadeiras de forma manual. Hoje nós temos drones que varrem toda a área de terras e calculam exatamente qual é a área que precisa de suplemento, de implemento agrícola, enfim. Então, realmente, a tecnologia vem a contribuir e daí nós temos um resultado de uma safra tão boa. Muito bem, vamos falar do CCG Saúde, Grupo CCG, que cresceu uma barbaridade de 2020 para cá, entrando em 2021, dentro desse critério de crescimento e cada vez mais contemplando as expectativas de todos os seus conveniados, né? Pessoa jurídica, pessoa física, é um espetáculo, né? O avanço, o crescimento do Grupo CCG Saúde. Pessoal, olha aqui, ó, vou dar dicas para vocês aí, está procurando um novo plano de saúde, está cansado do teu não está te atendendo devidamente? CCG, minha gente, CCG é um hospital humaniza do CCG, moderno, ultramoderno, por exemplo. O Clínica Mais, ali na Alberto Bins, de frente ao Hotel Praça São Rafael, 70 consultórios. Te liga, cai na real. CCG. Pessoal, em períodos complicados como esse, percebemos que ter um plano de saúde de qualidade faz muita diferença, né, minha gente? Olha aqui, ó. Por isso, vou falar sobre as opções do CCG Saúde, que são o POP, o Multi e o TOP. Essas três alternativas chegaram para oferecer um cuidado que te acompanha independentemente da sua realidade de vida. Eles foram pensados a partir do modelo assistencial que o CCG pratica, com foco na satisfação dos clientes e serviços mais resolutivos. Para quem procura por uma opção prática e acessível, o CCG POP é a escolha. Já para quem prefere versatilidade e flexibilidade, tem o Multi. E quando o assunto é atendimento premium e personalizado, o TOP é a pedida. São diversas vantagens, acesso a todas as clínicas do CCG, exames de imagem e laboratório, reembolso de consultas e encaminhamentos para os melhores hospitais da rede credenciada, entre outras. Já está na hora de ter um dos novos planos do CCG Saúde, ok? Não perca tempo e ligue para contratar exatamente para esse número aqui, ó, 51 32 87 92 20, 51 32 87 92 20, CCG Saúde. É maravilhoso, para não dizer que é bom demais. Vamos falar de Vinhos do Mundo Importadora, a maior importadora de vinhos do Brasil, é Vinhos do Mundo. Sempre com combos, com preços lá no assoalho, muitas promoções em rótulos de grande qualidade, de grande categoria, tá? Então te liga, porque Vinhos do Mundo é espetacular. Você sabia que dá para curtir uma experiência única visitando as principais regiões vinícolas da Europa sem sair de Porto Alegre, né, minha gente? Na Vinhos do Mundo, você faz um tour através de grandes rótulos e descobre novas possibilidades. Passe em uma loja Vinhos do Mundo e viva estas sensações. Vamos às lojas de Vinhos do Mundo, onde todas têm o mesmo padrão de atendimento, qualidade, personalidade no atendimento e estacionamento e segurança. Por exemplo, nós estamos aí vendo a loja da Cristóvão Colombo, 1493, no bairro Floresta. Todas as qualidades que eu passei para vocês, estacionamento, segurança e um atendimento qualificado. Esta loja aí é da Alameda Lípio César, bairro Boa Vista, Alameda Lípio César, 203, quase esquina Nilo Peçanha, ok? Depois nós vamos lá para o Menino Deus, exatamente na Avenida Getúlio Vargas, 1135, também com estas condições que eu disse. Estacionamento, tranquilidade para você, segurança
e um atendimento singular de gente que entende de vinhos, espumantes, champanhes, delicatessen, acessórios para a sua adega, só coisa boa para o seu bar. É isso aí. E como eu digo, combos, tá? Composições de vários rótulos, com preços, às vezes, com quase 50% de desconto, e outros rótulos também com muito desconto, lhe dando as condições. Se é uma compra mais ou menos encorpada, a empresa leva sem nenhum custo no seu domicílio. E tem um parcelamento no cartão de crédito. Assim funciona Vinhos do Mundo Importadora. O site é vinhosdomundo.com.br e o telefone é o 51 30 12 80 90. Uma compra encorpada tá boa essa, eu gostei, né? Esse tu me perdoa, tem um dado do vinho, hoje saiu o último dado da Organização Internacional do Vinho e da Vinha, estabelecendo aí o consumo total de vinho no mundo e os países com o maior consumo per capita. Eu vou te dar 6 países da Europa, que eu vou ver se tu sabe qual é o país que tem o maior consumo per capita de vinho. Alemanha, Holanda, Inglaterra, Portugal, Itália ou França? Qual é que tem o maior consumo per capita de vinho? Itália? Alemanha, Holanda, Inglaterra, Itália, França e Portugal. Acho que Saiu hoje da Organização Internacional da Vinha e do Vinho. Vou te dar esse dado, França. Então. O vinho, o país com maior consumo per capita de vinho é Portugal. 51,9 litros per capita ano. 69 garrafas por ano de vinho. E não fica bebum. Segundo lugar, a Itália. 46,6 litros per capita de vinho. Itália, terceira, a França. 46 litros. Não há outros dados sobre a Alemanha e a Holanda, mas os 3 primeiros são Portugal. O Brasil... Vem crescendo. O Brasil vem crescendo. Cresceu o ano passado 18% sobre o consumo de 2019. E nós consumimos aqui 2,6 litros ano per capita. Apenas 2 litros per capita de vinho. Ou seja, 3 garrafas ao ano, né? A Portugal é quase 70 e nós 3 garrafas de vinho por ano. Senhor, sabe que eu estou com 70 e o único remédio que eu tomo, vou lá na Vinhos do Mundo. E o vinho é a única bebida alcoólica que é um remédio. Pode ver. Por incrível que pareça, indicado pelos médicos. É indicado pelos médicos. Todo médico diz, olha, você pode tomar uma taça ao meio-dia, uma taça à noite, que faz bem. 2 fica melhor. De noite fica melhor. De noite, aí o cara abusa. Aí se auto... Pode depender da taça. Dá a receita, se auto-medica. Depende do tamanho da taça. De noite é 3. Tem que ver qual é a taça, o tamanho da taça. De noite vamos umas 3 para dormir melhor, para ter um sono mais relaxado. Repouso absoluto. Agora, tu sabe qual é o recorde mesmo que só não foi divulgado? Vamos ver se tu adivinha, delegado. Rio Grande do Sul. Vaticano. O Vaticano é o maior consumo per capita. Os padres tomam muito, né? Daí não tem álcool. Daí não tem álcool. É o Vaticano, onde mais se consome vinho. O Papa Francisco parece que é do garrafão, né? Não, e aproveitando esse ensejo, né, falando do vinho, enfim, o legado do Rio Grande do Sul, a gente sabe que verdade. é italiano. Tem um documentário feito em Bento, Flores da Cunha, enfim, muito bacana, que é Legado Italiano, no Netflix, vale muito a pena. Conta toda a história do vinho, da imigração italiana. Como é que é o nome? Legado Italiano. Legado Italiano. Muito legal, vale a pena. Na Netflix? Na Netflix. Amanhã é feriado. Mas é bom ter uma garrafinha. Uma garrafinha e um lencinho. Eu chorei do começo ao fim. Lembrei dos nonos. Para aliviar a tensão, vai tomando uns cálicezinhos. É bom. Maravilha. Muito bem. Adiante vamos falando, sabe de quem? De geradores. Olha aqui, se você vai fazer um evento, que agora vai abrir os eventos, vai estar na hora, vai começar a rodar a economia, essa coisa toda, e o pessoal vai começar a fazer a festinha de casamento, o festão, né? Bodas, aquela balaca toda, né? Chamar os amigos, parentes, está chegando essa hora. A vacina vai proporcionar essa situação aí. E essa gente do setor de eventos está comendo pão que o diabo amassou, como tanta gente, né? Mas então eu digo o seguinte, quando for promover a sua festa corporativa da empresa, lançamento de produto, inauguração da loja, expansão da indústria, tem que ter um gerador, tá? Tem que ter um gerador de energia para você não levar castigo. Porque senão dá um toral, um temporal, cai a rede elétrica, o diabo 4 e você vai pagar um mico. Manda os convidados embora, né? Eu não imagino nem um casamento, porque eu só penso o rolo que dá com uma noiva, né? Já começa mal o casamento, né? Aí me chama qualquer coisa. Imagina o pai da noiva, aquele descontado eu não sei por como é que fica, sinceramente, esse negócio, se manda mais cedo, fica, ou deixa para outro dia. Não, se for antes de então, olha aqui, amém... locação de geradores, energiapositiva.com.br, tá? É seu negócio com massa de energia. O telefone por lá é o 999866826, energiapositiva.com.br.
Energia máxima, energia em qualquer tempo. Então não faça um evento sem um gerador. Você aluga por dia, por 2 dias, por 3 dias e tem a garantia. Vai ficar tranquilo durante o evento, se der um toró, um granizo, que se faltar luz, gerador e a festa continua, minha gente. Todo o seu investimento vai valer a pena, né? Na sua festa, né? Enfim, no seu evento, né, corporativo, porque você vai ter um gerador que vai garantir, né, a comemoração de todos. Então, tem coisas, Silva, que são tão lógicas que a gente não pensa. Né? Então, tipo assim, ó, eu nunca tinha pensado na vida a questão do gerador numa festa. Quando eu comecei a ver aqui o anunciante, eu disse, porra, é uma coisa tão lógica, como é que tu vai fazer uma festa, tu gasta com tantas coisas... e às vezes economiza isso aí que pode pifar toda a festa. Todo o teu investimento vai pro ralo. Aí no casamento, pior ainda, no casamento o cara precisa não só a energia na festa, mas a energia dos noivos, né? O cara tem muita energia, né? Não, a noiva pensando, agora vamos dançar com o noivo, com o pai da noiva, com os amigos, a balaga toda que acontece no casamento, né? E ela louca para daqui a pouco ir embora. Porque... Eu já tenho que ficar esperta que nos casamentos que não tiver energia positiva, eu já vou largando o meu cartão, assim, né? Caso der errado... Dá uma zebra, falta luz, procura um noivo. Pirata de casamento. O cara resolve se arrependeu, Fernando, e por conta da falta de luz, o cara piloteia. E aí eu já... Se for antes do sim, se for antes do sim... Visão de negócio, isso que chama. Se for antes do sim, ele vai e nunca mais volta, né? Não, se é na igreja, falta luz, não acha nem o padre. Isso aí, se a noiva, imagina, isso aí leva o gerador carregando, né, para a igreja. Mas depois, minha gente, uma comilança, que a gente faz exageros. Nós vimos aí agora, né? Daqui a pouco não vamos ver aqui de Paulo, mas vimos Barranco, vimos lá o Armazém do Queijo. A gente faz, excede, né? A comida boa, né? Maravilha, a gente come mais, porque a gula, né? Faz isso aí. E daí dá um distúrbio, né? Aparelho digestivo, mas não tem problema. Porque quem tem Olina, essência de vida, não leva castigo. Tá aí, ó, a família Olina, tudo aí bonitinho, para que você tenha na bagagem, na mala, não interessa para onde é que vai, bota Olina na mala, e não 1, 2, 3 frascos, tá? Em casa, na serra, na praia, no corporativo, escritório, consultório, todo lugar na empresa tem que ter Olina, porque daí é tranquilidade para você e para quem está com uma indisposição. Não, está aqui, eu tenho Olina, toma aqui e tal, tá? Isso é garantia maravilhosa de bem-estar, né? De satisfação, de fazer uma alimentação e saber que não vai ter nenhum tipo de dificuldade no pós-digestivo, tá bom? Olina, essência de vida. Foi a salvação na última cavalgada no ano passado, senhor. Tá aí, ó, tá vendo? Na cavalgada do mar lá, chegou a uma certa altura que os gaúchos já não aguentavam mais de tanto comer carne gorda, tudo. E a Olina que eu sempre levo, né? Exatamente. O show da guaiaca. E deu, né? Até o cavalo pede Olina, né? Até o cavalo. O cavalo ficou tranquilo porque tem Olina na cavalgada. Que a bagunça toda é à noite, porque, né? Quando os cavalos já estão descansando. O cavalo está acostumado com um pasto, tá? Uma alfafa, uma coisa outra. Aí na cavalgada, quantos quilômetros você sobe pela beira da praia aí? Dá 200 e poucos quilômetros. Acaba comendo um marisco, 30 quilômetros por dia, né? Claro. O cavalo aí, tem que... Dá uma média de 30 cavalos. Dá uma olinazinha para ele. Você sabe que eu vou dizer uma coisa para vocês, falando em cavalo? Surgiu aqui nos refrigerantes Heitor Pires. Era o... Como é que era, rapaz? Não é desembargador, esse é bom, não me lembro agora. Comendador Heitor Pires, que comandava a Pepsi Cola, que era o refrigerante mais vendido no Rio Grande do Sul. Disparado, tinha a fábrica da Pepsi Cola, onde é ali hoje o Tribunal do Trabalho ou o Praia de Bela Shopping. Era ali, antes não tinha o aterro. Do Tribunal não tinha o aterro ainda, na Avenida Praia de Belas. E o pessoal pegava muito ali, tinha a feira noturna do Mercado Livre, atrás do Mercado Público, onde hoje tem o Transurb. Ali era a feira noturna que chamava-se Mercado Livre. Tinha um pavilhão e vinha todo esse pessoal, tipo de Ceasa, naquele tempo os carroceiros e carroças grandes, etc. Caminhonetes, mas muita carroça, tinha bebedouros da prefeitura para os cavalos beberem água, tudo, mas sempre temos malucos, né, nessas situações. O que os caras faziam? Pegavam um balde, enchiam de Pepsi Cola, o balde, e o cavalo com sede dava para o cavalo. O cavalo um balde, e o cavalo... Aí o cavalo arregalava os olhos, e daqui a pouco, meu doutor, ele... ficava na ponta dos cascos, porque ele arrotava aquela Pepsi Cola. Não, era uma loucura. Ele saía do chão, cara, o animal.
Imagina. Ficava com mais energia. O delegado, você nunca saiu do chão. Puro ar, puro ar. Era um divertimento isso aí. Mas não fazia nenhum mal pro cavalo, pro animal, pode ter Agora, certeza. tu falasse uma coisa. E eles ficavam loucos com a Pepsi. Claro, imagina. Não, mas dá uma Pepsi Cola para um cavalo. Dá? O patrão Machado, lá o patrão do Piquete Parceria Galdéria, que mandou uma mensagem. Pode ser Pepsi ou Coca, né? Tá nos assistindo aí, patrão Machado. Ó, vamos fazer esse teste, quem sabe, aí na próxima cavalgada. Bolina e Coca. Mas E tu Pepsi. Vamos ver se esse cavalo vai levantar voo Não aí, vai Machado. pensar que faz mal para o animal, não faz. não E faz. eles ficam enlouquecidos com a Coca ou Pepsi, né? Naquele tempo a Coca aqui era muito fraca. A Pepsi é que era forte. Hoje inverteu tudo, né? Muito bem. Aliás, falaste assim, na Praia de Belas, ali, que não tinha sido, tomado o rio ali, né? Eu sempre conto essa história. Eu vim para cá em 67 e até 71 eu pescava na frente onde é o Gaúcho ali, o Grêmio do Gaúcho. Nós pescava ali. Ali era rio. Quer dizer, tu imagina a margem toda que foi tomada do rio. É dali da Praia de Belas até. Por isso que era Praia de Belas. Na frente do Gaúcho, nós ia com a turma toda agorizada, pescar ali, nós pescava ali. E ainda não tínhamos tomado. Tu viu que tamanho que era o Rio Guaíba também, né? A largura do rio, ela vinha até ali. Então, é uma história interessante. Muito bem. Vamos agora partir para um galetinho, né, minha gente? Um super galeto, vamos assim dizer, né? Que é Di Paolo, né, minha gente? Olha aqui, ó. Di Paolo Galeto. Com sequência em Porto Alegre, Gramado, Garibaldi, Bento Gonçalves, Caxias do Sul e Recanto Maestro. E aqui não diz Itapema, onde eu já fui lá no Di Paolo. Expresso Di Paolo em Porto Alegre e Caxias do Sul, com atendimento presencial e delivery, tá? Horários de casas, mais informações sempre sobre o serviço nas redes sociais. @amo-di-paolo e também @expresso Di Paolo. Aí você tem todas as informações do Grupo Di Paolo, a maior rede de galeterias, né? Bombando em São Paulo, 2 casas com muito espaço, né? Eu acho que em torno de 250 lugares cada casa, lá em São Paulo, e daqui a pouco partindo já para a terceira, né? O Di Paolo em São Paulo, que é uma coisa, assim como o Grupo Zafra, chegou em São Paulo e abafou, né? O Grupo Zafra tem 2 unidades lá que estão bombando, né? Encantando os paulistas. Assim está fazendo também o Di Paolo Galetos, lá em São Paulo. Então te liga aí, e agora estrelando, né, essa mensagem que eu passo da rede de galeterias Di Paolo, então está aí o Paulo Jeremias estrelando esse filme. Dá uma olhada. Tem coisas que a gente nunca esquece. A nossa origem é uma delas. E os rituais familiares nos conectam com o nosso lado mais verdadeiro. Se você fechar os olhos, consegue lembrar desses momentos passados? Cozinhar é um ato de amor. Na casa da nona era assim. O cuidado na escolha dos ingredientes, o capricho no preparo, o tempero caseiro. Cada receita carregava uma história da comida típica da Serra Gaúcha. Tradição transmitida de geração em geração. Uma refeição feita com tanto carinho que deixou muitas memórias. Alimento para o corpo, mas também para a alma. Virou uma lembrança que ficou para sempre. No Di Paolo, respeitamos todos os processos de qualidade e técnicas, mas não abrimos mão de uma coisa: o sabor artesanal da Casa da Nona. Oferecemos comida autêntica para recriar experiências. No Di Paolo, nós queremos que você se sinta em casa. É como voltar para aquele almoço de família com mesa farta. É como voltar às suas origens. Di Paolo, Cucina de la Serra Gaúcha. Então tá aí, né? Maravilha, o Paulo Jeremias embarcando para Los Angeles, né? A Califórnia, porque já foi convidado, não vai nem fazer teste. Já tem um projeto pronto para ele. Parece que é não sei se detetive, é na área gastronômica, mas ele vai fazer por lá nesse filme, parece uma rede de galeterias também, mostrando como é que é essa competente empresa chamada Di Paolo. Uma coisa é certa, Silvio, eu nunca mais vou vir no programa sem jantar. Não. Porque... Não dá. Ou tem que vir jantado ou sair correndo para jantar. Ou sair correndo, porque, olha, não tem como... Para comer um sanduíche, não dá. Delegado, o que temos aí? Silvio, sabe que o nosso dia a dia aí na cidade, né, é muito violento. Nós temos muitos crimes hediondos.
E lamentavelmente, né, da forma como acontece, crime de estupros, homicídios, latrocídios, violências sexuais, muitas vezes é muito difícil chegar na autoria, é muito difícil. E o IGP, os peritos vão lá e muitas vezes colhem o material genético, algumas provas que tem ali dentro da cena do crime, e por falta de condições do Estado, por falta de condições financeiras, tecnologia, tudo, essas provas estão todas lá guardadas e não, na maioria dos casos não se consegue utilizar, né? Então hoje até, quem sabe, em comemoração ao Dia do Policial, que é amanhã, dia 21, né, foi assinado um acordo de cooperação entre o Governo do Estado, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Administração Penitenciária, Secretaria de Segurança, IGP e Polícia Civil, tá? Buscando agilizar e intensificar o processamento dos DNA. Isso aí vai nos dar uma qualificação para buscar e identificar autores, porque nós temos mais de 1000 casos de crimes hediondos, crimes graves, sem autoria, e muitos desses autores, doutora, estão presos. Então, nos últimos 6 anos, de forma muito precária, o IGP conseguiu coletar DNA e material genético de 6.000 criminosos que já foram condenados por crime hediondos e agora tem mais 11, 12 mil criminosos já condenados por crime hediondos, porque nós sabemos, com a maioria dos criminosos, eles não são pegos na primeira vez. Eles já são pegos na reincidência mesmo, que não sabendo a polícia quem foi o autor, né? Então, eu vejo assim com muita alegria, com muita felicidade, que essa união de esforços vão trazer as capacitações possíveis para, quem sabe, pegar esse banco de dados de DNA, processar, comparar com esse material coletado desses criminosos e, com certeza, não tenho dúvida, Silvio, muitos crimes vão ser resolvidos e identificados a autoria com base nesses elementos. É verdade. Eu tenho uma coisa para dizer para o delegado Fernando Soares que me preocupa, é que nós temos aqui muitos estrangeiros, pessoas de outras nacionalidades, que atracam, por exemplo, no Rio Grande do Sul, no Brasil, ingressam pelo Uruguai, Paraguai, Argentina, vêm voos internacionais. Só que se tu fores fazer uma pesquisa de quem é esta figura que chega aqui com passaporte, não se sabe quem é a figura, não se tem dados dessa figura. Mas como é que ele ingressa no país? Aí teria que, talvez, se não a Polícia Civil, porque a Polícia Civil é nossa aqui, né, é do país ou especificamente do Rio Grande do Sul. Claro que ela tem ligações com os estados, a Polícia Civil, com as polícias do país, mas não tem no campo, né, vamos dizer, do exterior. Aí teria que ser Polícia Federal. Bom, daí o furo é mais embaixo, é muito mais difícil conseguir dados ou informações. Então, isso é uma dificuldade que se apresenta aqui das pessoas. Se é pessoa de bem, do bem, tudo bem, será bem-vinda, mas eu quero saber qual é a qualificação e qual é a origem, de onde é que veio, o que faz, o que tu faz. Tu sabe, Silvio, que quando eu já trabalhei em todos os departamentos especializados da polícia, né? E na época eu estava no DEIC, que é o departamento que combate o crime organizado no estado todo, nós nos preocupamos com esta matéria específica, o ingresso de estrangeiros e até em função de algumas investigações em função do que nós apuramos, a participação de muitos estrangeiros. E eu fiz várias reuniões com a Polícia Federal em busca desses dados, tá? E a grande surpresa negativa que eu tive, né, é que existe lá um termo de cooperação, não sei qual é o documento entre algumas nações, que esse estrangeiro chega aqui e o documento que ele apresentar é aceito como válido. Então, tipo, se lá ele é o Antônio, um foragido, um criminoso, um crime hediondo, enfim, já estuprou, foi condenado, se ele entrar aqui se apresentando como Pedro, ele é reconhecido como Pedro. Né? A Polícia Federal não tem essas informações, a não ser alguns casos específicos que eles venham a fazer investigação. Então, é porta aberta. Lamentavelmente, Silvio, essa tua preocupação procede, mas o Brasil é uma porta aberta. Assim como vem muitas pessoas do bem em busca de melhorar as suas condições, lamentavelmente, vem muitos criminosos que não se identificam com o seu nome original lá da terra natal.
Exatamente, fica uma coisa absolutamente obscura, né? Tu não tem dados dessa figura, tu não tem dados, não tem o retrospecto dele, não tem um currículo da vida do cara, tu veio da onde, por que tu veio, veio fazer o que aqui? E tem grupos verdadeiramente violentos, né? No centro da capital tem grupos extremamente violentos que não aceitam muitas vezes sequer a abordagem policial. Quando vai se fazer a abordagem policial tem que ter uma série de cuidados para evitar e inibir que eles venham a reagir. Então, isso aí acontece, procede a tua preocupação, mas são normas que, lamentavelmente, o país tem a fronteira aberta e é um país grande com muita fronteira, né? Então fica mais difícil ainda a fiscalização. E depois, assim, doutora Bruna, quando nós paramos para identificá-los, normalmente eles vêm com aquelas carteirinhas que nós chamamos, né, de forma vulgar, a carteirinha 171. Porque ali, como muitas vezes tem aquele nome que nem nós conseguimos decifrar o que é pela linguagem, né? Eles apresentam aquele documento com um carimbo da federal e está regularizado dentro do país. Né? É lamentável. Isso aí a gente tem que esperar da autoridade policial, talvez seja exatamente a Polícia Federal, tem que dar essas condições aí de saber exatamente quem ingressa no território, né? E está nos ambientes, por exemplo, das cidades aí. Né? Nós fizemos grandes operações no centro de Porto Alegre, envolvendo o crime organizado, cargas roubadas, receptação, estelionato, enfim, uma série de crimes. Algumas pessoas sendo utilizadas pelo crime para colocar essa mercadoria na rua, mas, ao mesmo tempo, muitas pessoas desses estrangeiros até organizando essa parte criminosa ali no centro de Porto Alegre. Muitos foram presos, mas aí tu apresenta na Polícia Federal, enfim, é uma burocracia, Silvio, que tu não imagina. Tenho certeza. Vamos falar de Casa dos Óculos, comandada lá pelo Balena, empresário Balena, sabe tudo, né, desse comércio, desta indústria de óculos, né, tão importante para a nossa visão, né? Então, olha aqui, ó. Qualidade é toda a prova. Onde é que fica a Casa dos Óculos, né? Tradicional. Tem 2 lojas na Rua da Praia. No Rua dos Andrades 202, centro de Porto Alegre. Telefone lá é o 3228-6586. E também tem os horários aqui, de segundas a sexta, das 9 às 17h30, sábados, das 9 às 12 horas. Aproveite todas as vantagens na Casa dos Óculos. Novidades em armações, óculos de sol, manutenção, etc. e tal. Conta com uma equipe especializada para atender todas as suas necessidades. Então, tem muitas novidades lá em armações, óculos de sol. Outra coisa, para com essa loucura de comprar óculos de camelô, hein? Aí é prejuízo total para a sua visão. Óculos de camelô não tem nenhuma qualificação e vai exatamente prejudicar absolutamente a sua visão. Tem que comprar um óculos, né, numa ótica graduada, Casa dos Óculos, por exemplo, que você vai estar comprando um produto de qualidade que vai servir para a sua visão sem nenhum tipo de prejuízo, tá bom? Não brinca com a sorte. E compareça ao consultório médico também, ao oftalmologista, tá? Não brinca que daqui a pouco está com uma catarata violenta aí, tá um glaucoma, aí a coisa, o furo é mais embaixo, aí vai pagar um mico, vai sair caro. Então te liga, comparece ao consultório do oftalmologista, evidentemente, tá bom? Então, Casa dos Óculos, descendo a Rua da Praia, entre a Senhor dos Passos, descendo, né, à direita, descendo entre a Senhor dos Passos e a Doutor Flores, Casa dos Óculos. Muito bem. Silvio Lopes. Eu vou muito lá na Casa dos Óculos, mas eu vou subindo a Rua da Praia e entro à esquerda. É a mesma coisa, né? Porque aqui tem um camarada aqui, o Cláudio Candiota, que diz, não, tem que descer. Mas eu estou subindo, vai à esquerda. Não, mas daí aqui nós não trabalhamos com esquerda. Ah, não, tá certo. Por isso que a gente diz... Só de passagem, então via à direita. Descendo à direita. Então, tá, por isso, Candiota, então agora está bem explicado pelo chefe aqui o que está acontecendo aí. Bom, José Silva, se a coisa estava ruim, imagina o seguinte, ficar pior. Pois o advogado supremo Gilmar Mendes, advogado do homem mais honesto que o mundo pariu após Jesus Cristo, Luiz Inácio Lula da Silva, falar esse nome aí me dá um... Bom, esse advogado, Gilmar Mendes, anunciou hoje que o seu cliente, deve ser seu cliente, claro, por tudo que a gente viu, ele está agora em condições de pleitear indenização do Estado por ter ficado 580 dias presos indevidamente. Nós vamos ter que pagar ainda por esse, como eu vou dizer, esse ladrão. É o maior ladrão do mundo. Não tem um cara no mundo que tenha roubado tanto quanto o Luiz Inácio Lula da Silva. É só pegar no Google aí. A Fundação Getúlio Vargas, onde eu estudei, graças a Deus, a Fundação Getúlio Vargas tem um estudo
que está circulando por aí na Fundação e que aponta que o governo do PT, a partir de Luiz Inácio Lula da Silva, roubou 3 trilhões de reais do Brasil. 3 trilhões. A gente desviou para família, amigos, dinheiro para Cuba, para Venezuela, outros países. Doação para outros países, a fundo perdido. Exatamente, a fundo perdido. 3 trilhões de reais. Isso aí, minha gente, é 40% do E quer PIB pegar brasileiro. de novo o osso para mandar mais um capital desse para fora do país. Exatamente. O que mais chama atenção, né, é que nós, sei lá, claro, essas pesquisas aí são fajutas, mas tem gente que defende esse criminoso. Agora me sem diz uma vergonha. coisa aqui, Silvio Lopes, delegado Fernando, o senhor que é policial, essa grande figura, grande advogada Bruna Razeira. Por exemplo, até está calmo agora, o negócio em cima dos filhos do Bolsonaro está meio parado. Era rachadinha, comprou casa, não podia comprar, não sei. E eles davam uns bicaços mesmo que eu também não gostava, esses filhos do Bolsonaro, se atravessavam muito, agora estão mais quietos. Mas esses filhos do Lula, que estão trilionários, como esse tal de Lulinha, pô, esse aí ninguém investiga, eu não vejo nada nos jornais, Polícia Federal, o STF, o Lulinha traz para cá, leva para cá, onde é que tu tirou esse dinheiro? Como é que é isso aí? Como é que é isso aí? O STF não enxerga essa turma aí, não enxerga. Ué, são todos do mesmo time, né? Todos do mesmo carimbo. O STF hoje é carimbado, né? A esquerda e está pagando as nomeações, né? Quem é que se botou aqui? O Temer. Estão falando em Temer aí, estavam enchendo a bola do Temer. O Temer deixou esse Alexandre de Moraes lá, botou lá no Supremo Tribunal Federal. Para com isso, rapaz. É outro cancro isso aí. Outro cara que só prejuíza o país, só dá prejuízo para o país. Complica a gestão do Bolsonaro, não deixa o presidente mandar absolutamente nada. Quem manda no país hoje são esses caras aí, essa máfia da toga do Supremo Tribunal Federal. O que me diz? É difícil, né? Porque nós vivemos hoje num mundo extremamente polarizado, em que as decisões do governo necessariamente são controladas por pessoas, né? O STF que tem entendimento político, que são indicações políticas. Então, eu vejo, assim, o restante desse ano, em 2021, 2022, nós já temos eleições, tempos difíceis, porque com toda certeza eu acho que o Lula vem, né? E aí, me parece que o Bolsonaro se encaminha para uma reeleição, ou pelo menos uma candidatura à reeleição, e aí teremos um terceiro candidato no caminho do meio, que também não se sabe quem é, se fala muito em Eduardo Leite, se fala muito, talvez o Alckmin voltando, Dória. Temos tempos difíceis pela frente com relação à política e principalmente eu acho que a população está muito desgostosa com essa intervenção direta do STF, né? Que acabou se tornando um órgão político e deixou de julgar a letra fria da lei, enfim. Então, delegado. Pois é, eu como estou na ativa, muitas vezes eu gostaria de me pronunciar apenas como cidadão comum, né? Mas nessa condição de delegado, Silva, a gente tem que ter muita prudência, né? Porque a normatização está aí, mas sem sombra de dúvida. Nos preocupa muito aí as decisões do Supremo, que praticamente estão anulando todas as condenações, né? E mais, assim, o Lula vem de ficha limpa, né? Ficha limpa. Hoje é mais fácil eu ser punido por algum comentário que eu venha fazer aqui, né? Porque nós temos a lei de abuso de autoridade, tem um monte de legislação, do que eventualmente o Lula voltar a ser condenado, né? Então, eu estou muito preocupado eu sou um grande crítico do Supremo Tribunal Federal, nas minhas redes eu sempre coloco, mas até isso, hoje em dia, tu tem que ter cuidado, porque daqui a pouco os caras vão lá e expedem um mandado de prisão em flagrante totalmente ilegal e tu está sendo preso. Você está entendendo? Então, é muito complicado. Nós vamos ter que rever. Sim, mas daí chega um delinquente lá, o cara manda para casa e o cara pega um avião que está esperando ali na frente do... O crime organizado no Rio de Janeiro, quantos estão todos em casa? Né? Solto pelo Supremo Tribunal Federal. Aliás, delegado, nós estamos numa crise institucional muito grave. Hoje, por exemplo, José Silva, agora no fim da tarde, o ministro da Defesa, Walter Braga Neto, disse o seguinte, eu vou ler exatamente o que ele falou. As Forças Armadas estão preparadas e prontas para servir aos interesses nacionais. Nós sabemos quais são. Enganam-se os que pensam que estamos em terreno fértil para iniciativas que possam colocar em risco as liberdades democráticas conquistadas pela nossa nação. E ele falou muito sério isso. Eu acho
que nós estamos nos encaminhando para um brete que não vai haver saída. Porque tem muita gente que é muito bonitinho, tem que sair da institucional. Nós já não temos mais condições de sair de maneira institucional do brete onde que nós fomos colocados. Hoje não há respeito algum por qualquer instituição pública. E isto parte do Supremo Tribunal Federal, que deveria ser exatamente o agente contrário disso. Guardar a Constituição e preservar a independência dos poderes. Eu acho, José Silva, que nós estamos caminhando para aquilo que aconteceu em 64. Eu acho que a higienização vai acontecer, viu? Não tem saída. O Clorisol, esse produto feito aqui para uma indústria gaúcha aí, né, vai entrar em cena daqui a pouco. Deixa eu dizer uma coisa, gigante do varejo com sede em Porto Alegre, Grupo Renner, Lojas Renner, buscando ou vendendo 6,5 bi em ações. É um negócio fantástico, né, Silvio Lopes? 6,5 bilhões. A Renner está fazendo aquilo que uma grande empresa faz, ou seja, ela está colocando no mercado acionário, o mercado chamado primário. O mercado de ações é o seguinte, o mercado primário é aquele que tu lança ações e tu tem um custo zero praticamente, é só de administração ali. Então, é o dinheiro mais barato que tem. E a Renner, porque é a maior loja de varejo do Brasil na área de confecções. A Renner é tão grande que este tipo de capital está interessando para investidores internacionais. Mostra a pujança da empresa e, sobretudo, a visão gerencial que teve a partir do Galó. O Galó que construiu tudo isso. José Galó. José Galó, um grande executivo. Nós devemos muito ao José Galó e a Renner, naturalmente, como essa empresa maravilhosa que temos aí, que muito nos orgulha. Ela que está em todo o Brasil, praticamente. Maravilha. Sabe que hoje, Silvio, hoje teve mais uma decisão da Justiça muito importante, a Justiça Federal, que determinou a retirada de mais 10 famílias aqui da área da Vila Nazaré, né, onde vai haver o aumento da pista do aeroporto. E agora faltam 43 processos ainda para ser definido, né? E o importante dessa decisão é o seguinte, se a família não está querendo ir lá para o local onde a prefeitura construiu, então deve ser indenizada por um valor X para ela mesmo buscar a opção. E então, desde que a Fraport parou ou já está se programando em parar, eu acredito que está havendo uma agilização e isso é muito importante para que nós não venhamos a perder esse aumento da pista. Isso aí, né, delegado Fernando Soares, Bruna Razeira e Silvio Lopes, isso aí é realmente uma fragilidade do político, do gestor público. Ele não quer se indispor com eleitores, porque todos, seja qual for a classe social, têm o seu voto na mão, né? Então, o que acontece? Deixa esse pessoal se instalar em áreas indevidas, evidentemente, região de aeroporto, não interessa onde, não pode, né? Eles oferecem novas moradias para eles, eles não querem sair. O próprio delegado Fernando já disse aqui várias vezes que o próprio crime organizado, o tóxico, obriga que eles fiquem nas casas, essas famílias, tá? Fazem ameaças, porque eles precisam daqueles redutos ali para os seus negócios. Então, tem uma série de fatores. Mas quando o poder público, né, o agente público, deixa criar uma vila de 100, 200, 300, 400, 500 casas, minha gente, aí o crime está no gestor público. Não pode deixar isso acontecer e se criar, né, uma população desse tamanho. Claro que é um problema social para depois conseguir sanear uma área dessas aí. E essa do aeroporto é um atraso econômico para o estado do Rio Grande do Sul. Grandes aviões, grandes aeronaves, cargueiros, etc. e tal, há muitos anos, décadas, não operam por aqui, porque nunca, no tempo da ANAC, etc. e tal, e agora a alemã Fraport, consegue concluir áreas importantes como a pista para dar essa vazão, para dar essa capacidade dessas aeronaves aterrissarem e decolarem aqui no aeroporto Salgado Filho. Então, é lamentável. Quer dizer, fica aí se pedindo, pelo amor de Deus, é Ministério Público defendendo, é outro não sei o quê, outro associações, etc. Tal, e essa gente morando lá, com casas que o poder público está oferecendo para eles, novas, em condições de gente civilizada. Mais digna, né? Hein? Dignidade. Dignidade. Eles não querem ir embora, não querem ir embora. Não vão embora. Fala, Silvio. Zé Silva, tem uma informação agora que desde ontem o governo liberou essa informação. Existe um programa chamado Benefício Emergencial de Manutenção do Emprego e Renda. Esse bem, chamado bem, ele foi responsável no ano passado pela manutenção de emprego de milhares de empresas que estavam enfrentando a dificuldade provocada pelo coronavírus. O governo acaba de liberar 10 bilhões de reais para que esse processo todo seja renovado agora e para que até o final do ano essas empresas mantenham o emprego e a renda e ajude aí a retomada da economia. Uma notícia muito importante. Perfeito. Bruna Razeira.
Estamos nos encaminhando para o final? Não, mas temos tempo para te falar. Não, é que eu estava pensando aqui nessa questão do aeroporto, enfim, é um problema que se arrasta há muito tempo, né? E aí, a partir do momento em que as casas vão se construindo, o tráfico vai tomando conta e vai organizando e criando uma lei paralela, né? Já existe uma cultura aí entre eles que é realmente uma organização à parte. É difícil que o Estado, depois de tanto tempo, venha, estenda os braços e estabeleça uma lei lá dentro, né? Então, é bem como se falou, tem tráfico, tem inúmeras outras questões que envolvem. Então, realmente, isso acaba atrasando imensamente a cidade de Porto Alegre, que geograficamente fica aqui no cantinho do Brasil, já é difícil o acesso, né? E claro que a extensão do aeroporto nos trará, não só economicamente, mas até ligando, né, Porto Alegre a outros voos internacionais, então de suma importância. Tomara que venham boas notícias. Pergunta aqui de um telespectador para a advogada Bruna Razeira, que é especialista em direito de família. Vivo há muitos anos com um rapaz. Resolvemos agora fazer uma união legal. Qual é o caminho que devemos tomar? Então, a união estável, né? Muito provavelmente... Homoafetiva. Não tem problema, porque hoje em dia, quando eu falo de união estável, de casamento, de namoro, hoje não se difere mais o sexo das pessoas. Então, quando eu falo para união estável, eu falo para ambos os casal homo ou hétero. Então, vamos lá, qual é o primeiro passo? Eu aconselho, né, consultar um advogado para que vocês possam escolher qual é o regime de bens que melhor vai organizar a vida de vocês. Existe a comunhão universal de bens, que é aquele que tanto herança, o que vier depois é de todo mundo. A parcial de bens, que é aquele que a partir do momento que a gente dá as mãozinhas, daqui para frente nós dividimos. Ou a separação total de bens, que é aquilo que nós definimos que ninguém vai herdar e nem vai receber nada de ninguém. Então, o primeiro passo é definir qual é o regime de bens, né? Como é que a gente quer que esse patrimônio se comunique, se divida. Perfeito. Não só em caso de dissolução, como em caso de morte. Então, é importante que se pense nisso. Normalmente, nessas relações homoafetivas, parece que quem tem o capital, ou seja, o maior interessado é eu não sei, aquele que exerce, qual é o papel, Silvio, eu não sei. Não sei qual é o passivo, ativo, não sei como é que é a história. Na verdade, isso é, assim, acho que não é algo tão relevante, me parece que... Não, diríamos assim, o gay... Cabeça do casal. O gay normalmente é que tem algum capital, tem uma estabilidade financeira. Mas é que, na verdade, se os dois se relacionam, os dois são gays. Às vezes não vem só com o corpo, né? Hoje em dia tem amor ali, não é mais só questão sexual pura e simples. Tá certo. Bom, muito bem. Bruna Razeira, vamos embora. Silvio Lopes, delegado Fernando Soares. Minha gente, programa 28 anos no ar, sempre ao vivo, se despede mais uma vez. E amanhã, 18h55, 5 para 7, até às 20h30, 8h30, mais uma edição do nosso programa de atividade. Uma boa noite e até lá.